Olá, meu nome é Marina, eu sou mestranda do Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais da Universidade Federal de Pernambuco, o PPGAV-UFPE-UFPB. Eu estou sendo orientada pela professora Sabrina Mello e aqui para o congresso eu trouxe esse trabalho, que faz parte da minha pesquisa de mestrado, chamado Biodiversidades, Arte Contemporânea e Ativismos Ambientais. Então, o presente trabalho tem como objetivo socializar algumas interseções entre arte e ativismos ambientais da América Latina. Eu vou falar sobre as fotoperformances de Wira Sodoma, trabalho artístico de Emerson Munduruku, e sobre o filme Até o Fim do Mundo, de Margarita Rodrigues Weber Lucana e Juma de Tirana Tapuia Marruá. No artigo, especificamente, e aqui também um pouco nos slides, eu vou fazer diálogo com os trechos da obra A Queda do Céu, de Davi Kopenawa Yanomami, com as ideias para adiar o fim do mundo, de Ailton Krenak, e com o entendimento de antropoceno como proposto por Nicolas Mirzoeff. Eu também vou conversar com o Paul Preciado, com a Achille Mbembe, com a Silvia Federici, com a Silvia Rivera Kusikanki, com a Vandana Shiva, com a Hebe Warburg, com a Walida Imarisha, entre outros autores. Bom, e aí o título desse início, Antropoceno e Necropolítica, eu trago esse questionamento para a gente ir pensando junto. Quais são as relações entre a branquitude e a destruição da biodiversidade? No livro A Queda do Céu, o Schopenhauer vai falar assim na página 76. Para que as minhas palavras sejam ouvidas longe da floresta, fiz com que fossem desenhadas na língua dos brancos. Talvez assim eles afinal entendam, e depois deles seus filhos, e mais tarde ainda os filhos de seus filhos. Desse modo, suas ideias a nosso respeito deixarão de ser tão sombrias e talvez até percam a vontade de nos destruir. É importante, quando a gente fala de antropoceno, só dar uma situada, né? Porque o antropoceno ele foi definido como a influência humana na Terra, onde nós supostamente nos tornamos uma força geológica a moldar a paisagem global e a evolução do nosso planeta. Só que o Nicolas Mirzoeff, no seu ensaio Não é o Antropoceno, é a cena da supremacia branca, ou a linha divisória geológica da cor, ele vai trazer questões cruciais ao situar o tipo de homem subentendido quando se fala de antropoceno. O imperial homem branco e acrescentando cisgênero, heterossexual e cristão. Para o Mirzoeff, antropoceno significa a dominação branca, euro-americana, no ato de submeter povos ameríndios, africanos e asiáticos à colonização e à escravidão. No texto O Feminismo Não é Humanismo, de Paul Preciado, ele vai contribuir com a perspectiva de que esse humanismo ele implica na invenção de um corpo humano, homem, branco, heterossexual, saudável, seminal, pleno de capital, em contraposição a corpos não humanos, todo o resto que não se encaixa nessa descrição. E aí, esse todo o resto que não se encaixa nessa descrição foram as máquinas humanas escravizadas, que aí vistas, portanto, como não humanas desde a visão humanista, para fazer os trabalhos na lavoura e na reprodução sexuada. O Achille Mbembe, ele aponta no texto dele, Necropolítica, ele vai apontar que é preciso compreender os diagramas de poder que organizam as possibilidades de vidas matáveis. Esses diagramas, propostos pelo autor, eles estão ligados ao conceito de soberania trabalhado por Michel Foucault. Para Mbembe, a expressão máxima da soberania reside em grande medida no poder e na capacidade de ditar quem pode viver e quem deve morrer.
Então, pegando as falas de Schopenhauer, de Mirzoeff, de Preciado e de Bembe, a gente entende que o antropoceno e a necropolítica são intrínsecos e que quem desenha a necropolítica é justamente o homem branco, cisgênero, heterossexual, cristão, pleno de capital, que é o topo da branquitude. Então aqui eu trouxe a foto do Rio Doce morto, em 2019, com o rompimento das barragens em Mariana, e trouxe também a foto dos desmatamentos da Amazônia em 2019. Esses desmatamentos, eles ficaram muito conhecidos por conta das nuvens de fumaça terem chegado a São Paulo às 3 da tarde, escurecendo a cidade nesse horário, né? Então, os olhos do mundo se voltaram para a Amazônia nesse momento. E aí eu trouxe esses acontecimentos aqui, pensando nos outros seres viventes, né, no planeta, que sofrem com a necropolítica e com o antropoceno. E aí aqui nesse trabalho me interessa investigar que artistas estão pensando nisso, estão dialogando com isso, estão criando a partir disso. Então, vou falar agora de Emerson Munduruku, em especial a Uira Sodoma. O Emerson Munduruku é do Amazonas, ele é biólogo, artista, ativista, educador, e a Uira Sodoma, ela é uma árvore que anda, é um ser da mata encarnado em uma drag, que se metamorfoseia com folhas, terra, galhos, e se transforma em bichos e seres da constelação mítica amazonense. Através da Uira, o artista realiza desde 2016 um trabalho artístico educativo interdisciplinar ao fazer o cruzamento entre performance, educação ambiental, mitologias amazônicas e as discussões sobre gênero. A Uira Sodoma, ela viaja pelas comunidades amazônicas ribeirinhas, despertando interesse e curiosidade por onde passa, ensinando sobre a fauna, a flora, a importância da valorização e da preservação dos territórios e dos ecossistemas. A metamorfose corporal é parte do trabalho de educação ambiental, a mostrar que é possível montar o seu próprio ser da mata com os elementos presentes no local em que se está. Bom, e aqui, para hoje, eu trouxe especificamente essa série chamada Mil Mortos, feita pela Uira, fotografia de Matheus Belém, lá no Igarapé da comunidade Cachoeira Grande, São Jorge, Manaus, Amazonas. Essa série, a Uira, ela realiza junto ao Igarapé Morto, onde funcionava na década de 60 uma central de distribuição de água potável para a população. A série ela foi postada no Instagram em 2018, durante a semana em que se comemorou o Dia Mundial da Água. Parte do texto que acompanha a postagem de uma das fotos da série diz: todos os mais de 1.000 igarapés que cortam Manaus estão poluídos. Fantasma de vida no meio de cadáveres. O que eu acho muito interessante, né, de pensar quando eu vejo essa imagem é tentar imaginar o cheiro que estava ali, né, desse igarapé morto, né, e o quão desafiador foi para a Uira fazer essa performance junto ao igarapé, né, de colocar o corpo dela ali, né, arriscando também a saúde, né, e enfim, para conseguir trazer essa consciência, né, para as nossas águas, para conseguir chamar atenção para algo que é muito primordial para qualquer comunidade, para qualquer território, que é o acesso à água potável, né, e o acesso ao saneamento básico. Bom, e o que é interessante é pensar que o Ira Sodoma esteve ali junto a esse igarapé, né, fazendo essa foto performance, e que no livro Ideias para Adiar o Fim do Mundo, o Krenak vai justamente falar sobre o Rio Doce.
Então eu vou ler aqui para vocês esse trecho. O Rio Doce, que nós, os Krenak, chamamos de Watu, nosso avô, é uma pessoa, não um recurso, como dizem os economistas. Ele não é algo que alguém possa se apropriar. É uma parte da nossa construção como coletivo, que habita um lugar específico, onde fomos gradualmente confinados pelo governo para podermos viver e reproduzir as nossas formas de organização, com toda essa pressão externa. O Watu, esse rio que sustentou a nossa vida às margens do Rio Doce, entre Minas Gerais e o Espírito Santo, numa extensão de 600 quilômetros, está todo coberto por um material tóxico que desceu de uma barragem de contenção de resíduos, o que nos deixou órfãos e acompanhando o rio em coma. Faz 1 ano e meio que esse crime, que não pode ser chamado de acidente, atingiu as nossas vidas de maneira radical, nos colocando na real condição de um mundo que acabou. Essa humanidade que não reconhece que aquele rio que está em coma é também o nosso avô, que a montanha explorada em algum lugar da África ou da América do Sul é transformada em mercadoria em algum outro lugar, é também o avô, a avó, a mãe, o irmão de alguma constelação de seres que querem continuar compartilhando a vida nessa casa comum que chamamos de Terra. Bom, e um outro trabalho que dialoga muito com o que fala o Krenak e com o trabalho de Emerson Munduruku enquanto Uira Sodoma, é o filme Até o Fim do Mundo, de Juma de Tirana Tapuia Marruá e de Margarita Rodrigues Weveli Lucana. Juma é oriunda desse território que hoje a gente conhece como Brasil e Margarita de Colômbia. E aqui é um cartaz do filme. Então eu vou passar alguns frames e ir comentando aqui. Então, aqui a gente tem essa imagem, nenhuma imagem nesse filme é aleatória. Esse filme ele foi realizado com câmera de celular. Cada cena ela é muito bem articulada na costura audiovisual, produzindo sequências altamente simbólicas com detalhes minuciosos. Aqui é um dos frames do filme, né? Vai falar sobre a Cargill. A Cargill é uma empresa multinacional que monopoliza a produção de grãos mundialmente. Para isso, rouba terras de povos originários e assassina assim seus corpos e seus modos de vida, e a própria terra. Envenena os rios e os corpos de quem come seus grãos transgênicos e sem vida. Então, a Cargill ela é uma empresa que é uma multinacional que monopoliza a produção mundial de grãos, atua na indústria da carne, da soja em larga escala, vende sementes transgênicas, defensivos químicos, além de ser apontada como uma das responsáveis por criar demandas internacionais que financiam os incêndios e os desmatamentos na Amazônia. É importante dizer que o surgimento da monocultura ele vem com o advento das colonizações europeias das plantations. E a monocultura é que, quando é praticada nos territórios, ela torna a plantação vulnerável a pragas, o que gera um paradoxo, pois abre caminho para a utilização de defensivos químicos altamente tóxicos, produzindo a contaminação da água, do solo, do ar e de sementes. Bom, e aí eu escolhi esses trechos aqui do filme em que a Margarita fala: os colonizadores mataram a minha tia-avó, tiraram uma parte de seu abdômen, depois arrancaram seu coração. Os colonizadores, os homens brancos, eles não veem outros corpos como corpos humanos e fazem esse tipo de coisa. Matam rio, queimam floresta, arrancam o coração de pessoas, porque não está dentro do parâmetro de humanidade, né? E isso se articula muito com o início da apresentação, em que eu falo do Schopenhauer, do Mirzoeff, do Preciado e do Bembe, né? Essa articulação do que é humano, do que não é humano, do que é matável e do que não é matável, é a própria necropolítica. Essa história que a Margarita conta
é uma história, é uma de milhares de histórias assim, infelizmente. Bom, essa cena aqui eu escolhi também mostrar na apresentação, porque elas estão performando dentro de um seringal, que é uma monocultura de seringa, né. E e elas vão pegar o látex e ressignificar em tinta, fazendo intervenções na cidade. Então as artistas elas vão marcar vários pneus de carro, como um ato de fricção entre matéria-prima e industrializado. Aqui é o cartaz que elas estão segurando, dentro de um barco que está sendo conduzido pelo rio, e por uma pessoa que também está conduzindo atrás, com a frase "Até o fim do mundo". Bom, e aí eu queria, trazer aqui para a conversa a Vandana Shiva, que ela faz uma crítica às monoculturas, que é: as monoculturas ocupam primeiro a mente e depois são transferidas para o solo. As monoculturas mentais geram modelos de produção que destroem a diversidade e legitimam a destruição como progresso, crescimento e melhoria. A expansão das monoculturas tem mais a ver com política e poder do que com sistemas de enriquecimento e melhoria da produção biológica. Isso se aplica tanto à Revolução Verde quanto à Revolução Genética ou às novas biotecnologias. É aquilo que eu acabei de falar sobre a Cargill. A ideia de nós, os humanos, nos descolarmos da Terra vivendo numa abstração civilizatória é absurda. Ela suprime a diversidade, nega a pluralidade das formas de vida, de existência e de hábitos. Oferece o mesmo cardápio, o mesmo figurino e, se possível, a mesma língua para todo mundo. O tipo de humanidade zumbi que estamos sendo convocados a integrar não tolera tanto prazer, tanta fruição de vida. Então pregam o fim do mundo como uma possibilidade de fazer a gente desistir dos nossos próprios sonhos. E aí, pegando o gancho do Krenak, o Emerson Munduruku, no Instagram da Uira Sodoma, ele fez uma postagem muito interessante em que diz que ele faz 3 tópicos que são: 1. A ideia de normalidade não existe na natureza, mas sim diversidade. Aceitar um normal é aceitar a morte de corpos e vivências não padrões, ditos sem prestígio, LGBTs, negros, indígenas, mulheres. A ideia de que não somos natureza e somos donos dela foi criada e é sustentada pela colonização e capitalismo. O resultado são as crises ecológicas, humanísticas e identitárias que vivemos hoje. Também venho pautando a urgência de reencantamento do mundo a partir da imaginação e a aproximação individual e coletiva como estratégias de sobrevivência e resistência. E aí o que diz o Emerson Munduruku nessas postagens, o pensamento dele vai encontrar muita ressonância com o que fala a Walida Imarisha a partir da ficção visionária, fabulação e conjuro de futuros. Nós começamos a ontologia com a crença de que toda articulação política é ficção científica. Quando falamos sobre um mundo sem prisões, um mundo sem violência policial, um mundo onde todo mundo tem comida, roupas, abrigo, educação de qualidade, um mundo livre da supremacia branca, patriarcado, capitalismo, heterossexismo, estamos falando sobre um mundo que não existe atualmente. E sonhá-lo coletivamente significa que podemos começar a trabalhar para fazê-lo existir. Eu acho muito interessante e fundamental a gente entender as ressonâncias, os encontros e a foz mesmo de todos esses pensamentos, dessas pessoas artistas, dessas pessoas pensadoras, que estão falando sobre, uma quebra, um rompimento com a supremacia branca, com a monocultura da mente, com essa
essa ideia compactada de existência e como que a arte, nesse momento, ela tem, se manifestado a partir desse entendimento, né, de que o antropoceno e a necropolítica são questões produzidas pela branquitude, né, e como que o ativismo ambiental ele pode ser traduzido em arte e como que a arte pode se traduzir em ativismo ambiental. Eu tenho procurado por trabalhos artísticos, por pessoas artistas e por pessoas teóricas que estejam conectadas a esses pensamentos. Então aqui são as referências bibliográficas que eu utilizei para escrever o artigo. Aqui vocês encontram as obras artísticas que eu citei aqui na apresentação. Bom, é isso. Muito obrigada a quem assistiu essa apresentação. Agradeço demais a atenção, se você chegou até aqui. E a quem quiser trocar uma ideia, conversar, estou super disponível. Espero ter contribuído para o GT, para fazer um debate bacana sobre essas questões.